Tá? Tem 2 microfones, tá? A gente vai abrir para vocês. A gente pediria que as perguntas fossem direcionadas ao bloco, tá? Então, falando muito sobre o diagnóstico e detecção da endometriose. E eu pediria só também que não fosse uma pergunta que substituísse uma consulta, tá? Só porque realmente isso a gente não pode fazer. Tá? Mas pode ser qualquer pergunta que vocês quiserem, na verdade. A gente está à disposição. Só peço que também se identifique, por favor, para a gente poder referir a vocês pelos nomes. E, por favor, se a gente pode ligar a luz da plateia também, para a gente poder ver quem está perguntando? Ligar a luz da plateia, acender a luz da plateia. Bom, pessoal, podem começar. Boa tarde, meu nome é Brisa, eu sou portadora de endometriose. Eu já fiz 2 videolaparoscopias e acho que estou brigando fazer a terceira. Amanhã, por coincidência, eu vou fazer uma ressonância magnética para verificar realmente se minha endometriose voltou. A minha dúvida é, vocês nos requisitos, né, que foi dito, não foi dito muito sobre a questão do fluxo menstrual intenso. Eu tenho um Instagram que eu ajudo também muitas mulheres nesse Instagram. Eu divulgo todos os problemas que eu tive, tentando com essa divulgação ajudar outras mulheres. Eu faço isso de forma voluntária, eu não recebo nada por isso. Hoje eu tenho uma bebê de 1 ano e 4 meses, eu vivo a maternidade intensamente. Graças a Deus eu venci endometriose, mas mesmo assim ela tá ali, né? Todo mês a gente sabe do risco que tem. Então eu queria que vocês falassem sobre essa quantidade do fluxo menstrual, porque muita gente me pergunta isso, fala assim, olha, o meu fluxo é baixo, e será que eu posso ter endometriose? Eu falo, olha, você precisa procurar seu médico, pesquisar. O meu fluxo, por outro sinal, meu fluxo é totalmente intenso, eu tenho hemorragias, eu não posso sair de casa os 2 primeiros dias de menstruação, porque eu não tenho condição, eu sujo carro, eu sujo roupa, eu sujo cama, eu sujo qualquer coisa. Então eu queria que vocês dessem uma pincelada sobre isso, sobre a questão do fluxo menstrual. Tá bom? Obrigada. Brisa. Bom, Brisa, a endometriose, puramente endometriose, ela fica na parte externa do útero. Então, algumas pacientes, a maioria das pacientes que só tem endometriose, não costumam ter aumento de fluxo menstrual tão intenso assim. Tão intenso assim, melhor. Mas a gente vê, sim, um diagnóstico concomitante muito frequente de algum grau de adenomiose. Tá? São doenças muito parecidas, né? O que muda basicamente é a forma como elas aparecem, né? E a localização, essencialmente. Né? Então, a adenomiose, muito antigamente, era chamada de endometriose interna, né? Endometriose do útero. Né? Então, é preciso avaliar muito bem também, né? Se o seu sangramento, por exemplo, estaria associado também a algum grau de adenomiose. Tem mulheres que, apesar de não ter adenomiose, também tem aumento de fluxo menstrual. A gente sabe que tem outros fatores que influenciam o sangramento em excesso também. Tá? Não é uma característica tão clássica, não. Tá? Mulheres que têm puramente endometriose, como a endometriose, a inflamação está externa ao útero, não costuma aumentar tanto. Lógico, com uma paciente que às vezes a pelve está mais inflamada, a inflamação geralmente aumenta a quantidade de vasos sanguíneos, né? Tem uma estase sanguínea maior na região da pelve e, consequentemente, sim, o sangramento pode aumentar. Tá bom? Mas é importante ter os diagnósticos diferenciais também, porque nem sempre a endometriose vem sozinha. De modo geral, não. Tá? Geralmente, de modo geral, tem outros achados concomitantes que podem intensificar ou agravar os sintomas. E aí, até a questão da dor, né? Nem toda dor pélvica de mulheres que têm endometriose é da endometriose. Né? Mas tudo se resume, às vezes, à endometriose. Eu tenho dor, eu tenho endometriose, então todas as dores são endometriose. Muitas vezes não. Né? E se a gente considerar esse ponto de vista, se a gente não consegue desmiuçar exatamente o que a paciente tem e quais componentes que a paciente tem em relação à dor ou de outros sintomas, a gente vai estar subtratando, ou tratando, falando assim, ou é assim mesmo,
Né? Ah, não melhorou, mas às vezes está tratando a coisa errada. Tá bom? Oi, boa tarde, eu sou a Andréia, também tenho endometriose profunda, fui diagnosticada acho que deve ter uns 8 anos, mas a gente vai tendo conhecimento, como o senhor falou, do que a gente tem que observar para procurar ajuda, eu percebo que isso vem desde quando era mocinha, né? Então isso, quando eu descobri, já está intestino, está tudo. E vamos acompanhando e tratando. Aí a minha pergunta é, a minha filha tem 2 anos e menstruou agora. Então, eu não quero que ela chegue num ponto igual ao meu e igual a muitas mulheres, né? A gente sabe também que até os 18 anos a menstruação ainda fica irregular, né? Demora um tempo para... Quando que eu tenho que começar a observar esses pontos para me preocupar? E se isso é uma questão hereditária também, né? Porque a gente já pega bem no comecinho e evita todas essas problemáticas, né? Pode fazer pergunta para as outras 2 pessoas também, para o Dr. Fernando e para o Dr. Alírio também, tá? Andréia, de fato há um fator hereditário importante na endometriose, tá? A gente sabe que mulheres que têm um antecedente de 1º grau de endometriose têm 7 vezes mais chance de ter o diagnóstico ao longo da sua vida do que comparado a mulheres que não têm esse antecedente, que é a população geral, portanto. Então tem um fator hereditário importante, sim. O único problema da questão da parte genética da endometriose é que parece ser uma doença poligênica, ou seja, não tem um gene único que determina o risco dessa paciente ter ou não ter endometriose. Foram mapeados aproximadamente 200 genes, tá, que estão sendo estudados. Provavelmente tem uma correlação muito em quantidade de genes ou como eles se unem para determinar realmente o risco dessa paciente ter endometriose. Existe um outro fator também que é fundamental, que é o fator epigenético. O que é isso? Existem muitos genes, tá, que dependem do fator ambiental para serem ativados ou desativados. Então, isso vale muito para a endometriose, né? Tem muitos estudos nesse ramo também. Significa o quê? Que o fator ambiental determina, de fato, aquele risco que a paciente tem. Às vezes tem um risco hereditário, sim, mas aquele risco hereditário vai ser potencializado pelo fator ambiental. O fator ambiental inclui isso aí, que eu vou falar mais pra frente também, a gente vai conversar sobre isso. Né? Alimentação, estilo de vida, né? Alimentação, qualidade de sono, manejo de estresse, tudo isso que envolve o nosso ao redor aqui, tá bom? Então, sim, existe um risco. Só para complementar, desculpa. Quando começar a avaliar melhor, tão cedo quanto a sua filha começa a demonstrar alguns sintomas, tá? É importante a gente também, na medicina, a gente sempre tem que ter um cuidado de ponderar, né, quão invasivo a gente vai ser, tá? Porque nem sempre fazer um diagnóstico tão precoce, né, vai de fato levar para a qualidade de vida. Por exemplo, vou dar um exemplo totalmente diferente, tá? Câncer de próstata. Tem muitos homens que têm um diagnóstico de câncer de próstata e não necessariamente morreriam por conta daquilo. É tudo completamente diferente, tá? Mas também eu fico na dúvida, tá? Isso a gente não tem muitos protocolos, muitas diretrizes. Assim, uma menina que não tem cólica, por exemplo, tá? Mas tem um antecedente familiar. Quão cedo a gente precisa começar a investigar mais a fundo, de forma mais invasiva, essa paciente, né, para diminuir o risco? E será que se eu fizesse um diagnóstico mais precoce com ultrassom, com o Dr. Fernando, por exemplo, isso ajudaria essa paciente de fato? Ou estaria marcando essa paciente e ela estaria, de certa forma, encarnando um problema que ela tem, que ela nem estava sentindo, às vezes nem necessariamente estava atrapalhando? É uma dúvida, tá? Sim, eu vejo que isso às vezes marca demais, né, a vida de muitas mulheres. Às vezes fala assim, não sabia, mas a partir do momento que teve o diagnóstico, que é o tema aí do próximo bloco, acho que isso muda muito a forma em que a mulher vai encarar tudo isso, tá bom? Mas lógico, quanto mais cedo, mais precoce o diagnóstico, geralmente em pacientes sintomáticas, melhor, porque a gente tem a oportunidade de diminuir aquele tempo do tratamento. Uma dica legal aí que eu posso até dar para você é que eu entendo a sua aflição de realmente não querer que a sua filha sofra tudo isso que você também sofreu,
E sabendo que existem alguns métodos de estilo de vida que você pode melhorar a qualidade de vida, não só para endometriose, mas também para outras doenças, eu acho que começar por aí é uma boa dica, tá? Então, em relação à alimentação, que a Ju vai conversar, os exercícios, e é isso que o Dr. Tomil falou também. Começou sintomas, busca o médico quanto antes para realmente ver se isso é ou não endometriose e tratar da forma mais adequada no tempo certo, tá bom? E aí, que exame pedir, né? Uma menina de 12 anos, ou de 13 ou de 14 anos. Né? Nessas situações, geralmente, essas meninas não tiveram atividade sexual, então a gente não faz exame transvaginal para fazer diagnóstico, a ressonância poderia ser solicitada. Então, primeiro que endometriose com 12, 13, 14 anos não é comum. Né? O tempo médio para o diagnóstico é por volta de 30 anos, né? 34 anos, 33 anos. Mas quando a pessoa tem muita suspeita para endometriose, eventualmente a ressonância não faz o diagnóstico, um outro exame que pode ser solicitado é o ultrassom transretal, né? Para pessoas que nunca tiveram atividade sexual. Então, é um exame que tem uma capacidade diagnóstica igualzinho ao transvaginal, a imagem é excepcional. Você fala, poxa, mas a ressonância não viu? Lembra que eu mostrei? É um pouquinho diferente a taxa de detecção da ressonância. Eu não quis entrar em mérito qual que é melhor em determinadas situações. Mas, por exemplo, ressonância é um pouquinho melhor para endometriose, pequenas endometrioses ovarianas e tal. Mas, por exemplo, para endometriose no intestino, o ultrassom é melhor que a ressonância, especialmente as pequenas lesões. Então, acho que o primeiro exame é a ressonância. Mas se eventualmente não mostrar, a suspeita clínica é muito importante, e eventualmente até o transretal, porque essas meninas nunca tiveram atividade sexual, poderia ser solicitado para fazer o diagnóstico. É o que o Tomil falou, né? O exame começa a ficar invasivo. Tá? Então a suspeita realmente precisa ser alta para a gente submeter uma menina dessa a um exame desse. Então, até uns 20 anos, não precisa se preocupar, não sei que tem uma dor extrema, né? Alguma Sim. coisa comum. Os sintomas acho que vão falar mais forte do que de fato a idade. Já dá uma avaliada para ela continuar um acompanhamento com o ginecologista de acordo com os sintomas. Né? E desde cedo incentivar um estilo de vida saudável. Tá? Acho que isso vale não só para endometriose, mas para qualquer doença. A maioria das doenças crônicas hoje são muito relacionadas ao nosso estilo de vida. Tá? Eu queria só pincelar rapidinho, a gente tem tempo? Quanto tempo? Tá. O que a gente não comentou aqui, tá? Mas acho que é importante falar do diagnóstico, é o CA125. O CA125 é um marcador de inflamação, é um marcador tumoral, mas ele não faz diagnóstico de endometriose. Tá, pessoal? É uma dúvida muito grande. Falar, meu CA125 é normal, então não deu endometriose. CA125 não é específico para endometriose e tem uma sensibilidade também bem questionável. Tá? Quando a paciente tem suspeita clínica, não só pela história, exame físico, em um exame de imagem, por exemplo, e vem um CA125 alterado, tipicamente maior que 50, a chance de esse paciente de fato ter um quadro de endometriose mais avançado é muito maior. Mas, por exemplo, a adenomiose aumenta de forma significativa a CA125 também. Então, CA125 normal não descarta a possibilidade da paciente ter o diagnóstico de endometriose, aí a clínica ainda assim é soberana. Então, a gente não pode ignorar os sintomas da paciente. E também o CA125 alterado no sentido que é sempre endometriose. Tá? Existem também falsos positivos. Então, o resultado que veio alterado, mas na verdade não é. Um outro exame que acho que a gente não faz mais praticamente é a ecocolonoscopia. Né? A ecocolonoscopia é um excelente exame para fazer diagnóstico de endometriose no intestino, mas o problema da ecocolonoscopia é que não estadia toda a doença. Então, se tiver endometriose na bexiga ou em outros locais, começa a diminuir a acurácia do método, e é por isso que o exame transvaginal com preparo e a ressonância magnética tem ganhado destaque aí, em decorrência, né, ou em detrimento da ecocolonoscopia. Além de precisar de sedação, né? Então é um exame muito mais invasivo. Tá? Mais alguém? Sim. Ixi, tem bastante gente. Acho que talvez mais 2 perguntas só, tá? Para a gente fechar, que já está acabando o tempo, 5 minutinhos. Vamos lá? Bem rapidinho. Bom, sou Gabriela da Fluent International, então a minha pergunta vai na coisa da política pública, da saúde pública, né?
vocês falaram que o diagnóstico da doença é em torno de 7 a 10 anos. Eu queria saber, em relação a marcadores de raça e classe social, como é que varia isso? Se vocês têm esses dados para mulheres negras, para população extremamente vulnerável, como é que isso é relatado em termos de período de diagnóstico? Olha, toda vez que a pessoa é vulnerável, né, acho que independente de raça, na verdade, ela muitas vezes não recebe o diagnóstico. Né? Eu não faço só endometriose, eu faço diversos exames por imagem, e não é infrequente mulheres que já estão menopausadas e eu faço um exame transvaginal e eu percebo, e não precisa só ser com preparo, a gente está muito habituado a ver a doença, as lesões atrás do colo do útero nós diagnosticamos independentemente do preparo. O preparo ajuda mesmo em intestino, seco, apêndice e outros locais. Nós encontramos a doença. É óbvio que uma mulher já na menopausa ela não tem mais importância desse diagnóstico, muitas vezes ela já não tem mais dor, e a gente vai para a história. Na época que a senhora menstruava, como é que era a sua vida? Ela fala, nossa, eu sofri a minha vida toda e nunca tive diagnóstico de endometriose. Então nós escrevemos no laudo sequela de endometriose. Né? Esses cursos que eu ministro, a gente obviamente faz treinamento em pacientes, né? Então, cada curso que nós realizamos, esse ano vou dar 12 cursos, a gente atende cerca de 150 pacientes. Os atendimentos são sempre gratuitos. Então, são pessoas do SUS que vêm fazer o exame, muitas delas encaminhadas às unidades básicas de saúde, e a maior parte das vezes elas ficam anos, na verdade, sem diagnóstico. Eu acho que quanto melhor o nível socioeconômico, mais recursos essa mulher tem e um tempo menor para o diagnóstico. Então, acho que essas pesquisas podem variar, né, do tempo para o diagnóstico, em decorrência, obviamente, do status socioeconômico, do acesso que essa pessoa tem. Se ela tem dinheiro, ela paga um exame em algum lugar e faz, mas, por exemplo, esse exame não tem na rede pública. Né? Um exame específico, na verdade, não existe nem tabela para o convênio médico pagar o médico. Não existe um código TUS, o código TUS é o código de honorário médico. Esse exame não existe. Por isso tem muito convênio que não oferece esse tipo de exame por cobertura por convênio. O SUS ainda não criou uma tabela TUS, que é o código para o médico receber o exame. Por isso que, via de regra, os atendimentos, por exemplo, são privados nessa situação. Então, isso realmente, a política pública precisa acontecer, eles precisam treinar médicos na rede pública, né, precisa criar tabela para os convênios começarem a cobrir esse tipo de exame. Eu acho que essa é a política que tem que ser feita daqui para frente. Só para fechar, uma outra coisa também, além disso tudo, é que a gente, assim, todos nós, de certa forma, já trabalhamos no SUS, né? Nossa formação foi em hospitais universitários, no Hospital das Clínicas, e o tempo que a gente tem para dedicar a cada paciente, por uma demanda mesmo da saúde pública, meio que inviabiliza essa atenção que a gente tem que dar, de fato, numa consulta, por exemplo. Eu lembro de manhãs, né, como médico residente, e que em cerca de 4 horas eu tinha que ter 40 pacientes. Não tem como fazer uma avaliação, uma anamnese, uma história clínica, um exame físico decente, tendo 40 pacientes para se ver em 4 horas. Né? Realmente é muito difícil prover uma assistência adequada nessa situação, infelizmente. Isso não é só SUS, né? Porque a gente vê muitos planos de saúde também, em que são 10 minutos de consulta. 10 minutos é o tempo que demora, às vezes, no exame físico. Né? Mas a história clínica é meia hora, pelo menos, né, para entender tudo o que a paciente está sofrendo com sintomas. Infelizmente, isso é uma realidade que é a realidade, né? É dura, de fato, mas talvez com mais informação e talvez com outras soluções aí, né, tecnológicas, talvez, a gente consiga diminuir isso, mas infelizmente é a nossa realidade. Tá bom? Mas não só Brasil, tá? Isso é mundo. Isso é mundo. É mundo mesmo. Bom, pessoal, acho que a gente tem... Última pergunta. Última. Boa tarde, meu nome é Cássia, eu tenho endometriose e já fiz 2 vídeos. E uma seguida atrás da outra. Uma em 2014 e outra em 2017. E eu não... Sou infértil, não consigo engravidar. E na última operação eu descobri que eu tenho também a adenomiose, é dentro, né, do útero. Eu gostaria de saber se os sintomas dela também é igual da endometriose. E agora eu descobri que eu estou com endometriose de novo. Então, assim, eu acho que a minha, ela vai e volta muito rápido. Bom, Cássia,
Obrigado pela pergunta. A adenomiose realmente ela fica no útero, né? Tem sintomas muito semelhantes à endometriose, como as cólicas menstruais extremamente intensas, tem aumento de fluxo menstrual na maioria das mulheres também, no aumento da quantidade ou da duração, na maioria, mas não é uma regra absoluta. E isso é uma coisa importante na medicina, tá, pessoal? A medicina não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1 igual a 2, às vezes 1 mais 1 para outro paciente é 3, tá? Então, não é uma ciência exata mesmo. Em relação à endometriose, Cássia, essa sequência de cirurgias é uma coisa que eu vou falar, logo na sequência, na verdade, dos tipos de cirurgia, tá? A maior parte das recidivas são por um tipo de cirurgia que foi realizada, uma técnica realizada, né? Então, isso é uma coisa importantíssima também, que vai determinar o risco dessa paciente ter um retorno ou da doença, ou principalmente dos sintomas, no médio prazo, tá bom? Então, acho que tem que avaliar muito isso também. E uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco. Então, acho que eu consigo responder melhor essa sua pergunta. Tá bom? Bom, pessoal, a gente está com o horário mais adiantado aqui. Então, eu queria chamar, por favor, a Gabriela para apresentar para todos nós, na verdade, a Plan International. Por favor, Gabriela.